funcionando. Minha irmã botou taca-lhe pau. Então vamos. Senhor, obrigado pela tua provisão, por tu nos proporcionar tecnologia, Senhor. Mesmo que às vezes seja falha, Senhor, tu não é falho, Senhor. E a tua boa obra vai se completar, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias e em comunidade. Então a gente está aqui, Senhor, como irmã, Senhor, como servas de tuas filhas, para que o Espírito Santo ministre a palavra dele no nosso coração. Que não seja nós, mas que seja apenas a tua vontade, Senhor, o teu querer para nos despertar a consciência, nos despertar, Senhor, e nos quebrantar aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Vocês digam amém aí no chat, tá mais tranquila de se compreender. Então vamos lá, Gênesis 1:1. No princípio Deus criou o céu e a terra. Amém? Aí eu vou passando um pouquinho. Então ele criou o céu e a terra e Deus disse, haja luz, houve luz. Ali no 6 ele diz, haja um firmamento entre as águas que faça separação entre as águas e águas. Né? Lá no 9 vai, então Deus disse, ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar e apareça a parte seca. E assim foi. E no 11 a gente começa ali a jornada da criação, tá? Então Deus disse que a terra faça brotar a vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra de acordo com a sua espécie. Anotem isso, sua espécie. E assim foi, e a terra fez brotar a vegetação, plantas que produzem sementes de acordo com a sua espécie e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie, novamente. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se tarde e manhã, e este foi o terceiro dia. Então Deus disse, haja luminárias no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar tempos determinados, dias e anos, e sirvam de lumiares no firmamento do céu para iluminar a terra. Até aí. A gente vai mais um pouquinho ali, no 21, eu vou dizer assim. Então Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que povoam as águas, de acordo com a sua espécie, e todas as aves de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas nos mares, multipliquem-se as aves na terra. Primeira vez que ele falou para abençoar. E passaram tarde de manhã, e este foi o quinto dia. Então Deus disse, produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. Animais de rebanho, animais rastejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi, Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie. E os animais de rebanho de acordo com a sua espécie, e todos os animais rastejantes da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Amém? Então Deus disse, agora a gente vai para a parte do homem. Aliás, não, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Amém? A gente vai até aqui. E no finalzinho desse capítulo vai dizer, Deus viu que tudo que havia feito, Deus viu o que tinha feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e noite e este foi o sexto dia. Até aí. A do 1. Não tá me aparecendo aqui. Beleza. Então, gente, eu fiz um board que eu vou compartilhar com vocês depois, tá? Que basicamente é um estudinho guiado, né? Então, a primeira coisa que a gente vê ali, em Gênesis 1, que me chamou muita atenção, foi que ele criou todos os animais, todas as aves, vários ali, segundo a sua espécie, né? E quando a gente vai ver o hebraico ali do origem, a palavra espécie, ela vai remeter ao quê? Ao tipo, né? A palavra min vai ser o tipo, a categoria, a classe, a identidade própria e o padrão da origem. Então, os animais, né, iam gerar animais e as árvores iam gerar árvore. Tudo o que eles fossem gerar ia ser dependente do que eles foram criados,
tá? Então eles são segundo a sua espécie. Então não tem confusão de identidade, né? Eles vão, o que eles são define o que eles geram. Amém? Mas quando Deus foi criar o homem, ele fez diferente. Ele fez de acordo com o quê? Com a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então a gente já vê ali que era nós, não era ele mesmo, então era ele, né? O que está ali basicamente dizendo que seria o Espírito Santo, Jesus, que já estava desde o princípio, e até os anjos celestiais ali com eles. Então, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Amém? Então, era assim. Quando a gente vê ali a imagem no hebraico, ela vai ser tselem, que é a forma visível, é uma imagem representativa dele. Porém, Deus é um Deus invisível. E a gente fica meio confuso, né? Como é que a gente é a imagem de Deus e ao mesmo tempo a gente não é? Mas Jesus veio até nós. Então, nós somos feitura de Cristo, assim como Cristo. Então, parecidos com os homens, parecidos com Cristo, né? Não dá para colocar Deus numa caixinha e dizer ele era assim, ele era igual a Jesus, igual a gente. Ele é o Deus invisível. E quando fala da demut, que é a semelhança, aí vai estar falando com o padrão de comportamento e o caráter, né, dos seres humanos. A gente tem a parte racional, nós temos a parte de, né, racionalizar, que os animais não vão ter. E isso também é parecido com. Então Deus colocou o nosso caráter semelhante ao caráter dele, tá? Então, as plantas elas vão gerar segundo a sua espécie, né? Os animais segundo a sua espécie, e o homem vai estar sendo segundo a Deus. E, né, a nossa capacidade de gerar, ela vai muito além do físico, é diferente dos animais, porque Deus faz parte da equação. Amém? Então é isso. Lá no início, em Gênesis, a gente já vê várias assim, ideias do que seria a nossa identidade original, né? O valor, né? Deus falou que depois que criou o homem, ele falou que era muito bom, diferente de todas as outras vezes que ele falou que era bom. Nós somos muito bons, né? Nós somos a coroa da criação, a Bíblia fala, e nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele é perfeito. Deus não pode se medir por uma única coisa, né? Ele mesmo fala lá em Êxodo que eu sou. Por quê? Porque ele não dá para ser medido. E ali a gente vê que a gente tinha pertencimento, né? A gente tinha o jardim que era feito pra gente, tinha uma família já gerada. Deus viu, né, que essa mulher não estava muito bom. Então ele já tem ali a criação da família como ideologia, o propósito, né, que ele colocou de guardar, de governar e de multiplicar. Já tínhamos relacionamento, mas mais para baixo vai mostrar ali que Deus andava com eles no jardim, se relacionava, né? Tanto é que Deus também colocou o homem e a mulher para se relacionar. Também falou dos pais, né? Que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une a sua esposa. Então, relacionamento é a base do caráter de Deus também. E a pureza, né? A gente vai ver ali na frente também que eles não tinham vergonha, eles andavam nus com as suas diferenças, mas havia pureza. E para fechar, né, a nossa identidade original, ela tinha também autoridade. Nós tínhamos domínio em toda a criação, ali, em todo o mundo, né? Nas plantas, nos animais, independente do que forem, tá? E aí a gente vai pro Gênesis 2, tá? Vou pegar rapidinho. Deixa eu abrir aqui Gênesis. Tá, vou abrir agora. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Gênesis 2:1. Então a gente vai ali pro 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só vou fazer aqui um parênteses, tá? De que Gênesis já fala ali que nós somos do pó da terra, então a nossa composição do nosso corpo é do pó da terra, o fôlego da vida e a alma. Então não tem opção assim da alma estar avulsa. Nós somos um ser completo, um ser vivente na sua plenitude, né? A gente é pó da terra, fôlego da vida e alma vivente, tá? Então o ser humano ele é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Então a gente tem a carcaça aqui, né? E temos a nossa alma, que tem as nossas emoções, a nossa mente, e o nosso corpo,
aliás, e o nosso espírito que vem do sopro de Deus, né? Que a tradução ali vai ser o próprio ruach, que é o fôlego, que significa espírito, vento ou sopro na tradução do hebraico. E a nossa alma, que é a nossa identidade viva, tá? Esses três são combinados ali para ser o ser vivente, tá? Não dá para sair a alma vagando assim sozinha, tá? Tem que ter a combinação para estar aqui nesse plano, tá? E no Gênesis 2, o que a gente vê no Gênesis 2:7? Que ele formou, né? Se tornou um ser vivente e mais pra frente vai colocar que o homem e a sua mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Então, a gente vê que a gente tinha um valor, né, de identidade relacionado ao nosso pai, um valor que não tinha necessidade da gente ter proteção, a gente não precisava se esconder, apesar da nudez, um valor sem comparação, não havia insegurança, né, entre eles, e um valor sem vergonha, né, sem algo em mim tá errado, algo relacionado a essa comparação, né. E a gente vê também que na própria parte ali do corpo, o nosso corpo tem os mesmos elementos, né? O corpo humano tem os mesmos elementos que a Terra tem. Então, até mesmo na química e na biologia a gente vê, né, a obra do Senhor. E continuando, o que vai dizer ali? Que o Senhor plantou um jardim a leste e ali pôs o ser humano que formou. Então teve a criação, teve a separação de tudo, né? Teve a criação de todos os animais e de todas as plantas. E quando Deus foi criar o homem, que ele viu a necessidade de fazer um jardinzinho no Éden para colocar o homem ali. E o que é isso pra gente? Nós temos tantas buscas hoje em dia, né? A busca do nosso valor, ela está baseada também no nosso pertencimento. E Deus é perfeito, Ele colocou até um lugar para nós estarmos. Então, como isso é importante, como a gente já tinha isso antes e hoje a gente vive buscando esse lugar, esse jardim, né? Então, olha que linda essa parte. E aí ele fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para alimento. Então ele já colocou ali toda a provisão dele. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Então, lá no 15 a gente vê que o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim e ordenou para que ele cultivasse e guardasse, e ordenou que ele comesse livremente de qualquer árvore do jardim, mas que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele morreria. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Um detalhe legal assim que a Adri me fez ter discernimento esse mês foi que muitas pessoas falam que tirou do lado o homem, que a mulher não estava na frente, a mulher não estava atrás, estava no lado, né, para ser essa ajudadora, completar aí a obra, mas a Adri estava me lembrando que nós vemos de dentro do homem, né? Nós somos, e Deus fala, nós somos um. Então olha que lindo a gente vê que a gente faz parte do homem, o propósito de Deus para que a gente fosse um, para que a gente fosse, né? Nem todos vão ter essa bênção do casamento, né? A Bíblia não fala que todos teriam, mas como Deus colocou isso desde o início, amém? E aí tem esse pertencimento. Então, ali em 3:8 também vai dizer, né, que Deus caminhava pelo jardim. Então, tinha o pertencimento, tinha o fazer parte e que eles estavam juntos ali, né? E também busca também uma parte daquela busca que a gente tem pelo relacionamento, tá? Que ele fez uma mulher que era semelhante e também que lá no Gênesis 2:24 vai dizer que por essa razão o homem deixaria o pai e a mãe e se uniria à sua mulher e eles se tornariam uma só carne. Então, vários fatores aí que a gente tem uma busca incessante hoje, né? Um pertencimento, um relacionamento e um valor que vem da nossa origem. Amém? E por último das coisas que a gente busca muito e que estava desde o início ali disponível pra gente é um propósito. Então, Deus fala ali que ele tomou o homem, colocou no jardim para cultivar e para guardar. Por que tinha que guardar? Porque tinha o mal também que estava inserido, né? Que é o que a gente vai olhar no capítulo 3. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. E aí, ele fala assim no 21, só para fechar o capítulo 2. Então o Senhor fez o homem cair num sono profundo enquanto este dormia, tirou-lhe das costelas
tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado o homem, o Senhor fez uma mulher e levou até ele. Então o homem disse: essa, por fim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. E essa parte do nus aqui também me chamou muita atenção. Por quê? Porque se a gente vai para a tradução de nu, que é arumim, lá no hebraico, vai dizer vulnerável e exposto, né? Até tem uma música da Isadora que fala: Senhor, me fale quem tu és, estou aos teus pés, disposto, exposto. Senhor, eu já estou ao chão, te dou meu coração, exposto, exposto. Então, gente, olha como está relacionado a nossa criação, de nós estarmos expostos e como isso está relacionado ao relacionamento com Deus hoje. Olha, a gente vem numa descoberta, assim, eu e algumas amigas, de como a gente tem que estar vulnerável, como a gente tem que estar exposto, sem sentir vergonha. Obrigada, Jaque. Então, que a gente esteja nesse lugar que foi rompido, né? Isso foi quebrado ali no Jardim do Éden, quando a gente, né, teve a queda de Adão e Eva. Eles sentiram vergonha depois disso, mas olha a preciosidade de nós estarmos expostos, nós estarmos nus perante o Senhor, né? E Deus, ele não vai restaurar a gente ao lugar anterior, mas a gente pode sim estar nesse lugar de vulnerabilidade para a gente poder retornar ao jardim, que é um lugar de perfeição, né? Da criação, do que Deus criou como essência. Amém? Então, nesse capítulo vai ser isso, né, que a gente pode aprender, e depois vocês podem compartilhar o que vocês tiveram de revelação, não só o que a gente estava aqui, tá? E vamos para o Gênesis 3, que é o que aconteceu. Tava tudo maravilhoso, a gente tinha relacionamento, a gente tinha propósito, a gente tinha pertencimento, a gente tinha um valor, a gente tinha vulnerabilidade em relacionamento com Deus, mas alguma coisa ali mudou, tá? Então vamos ler o 3, que é a queda do ser humano. Tá? Então, lá no 1 já fala. Alguém manda para as gurias ali o link que eu tô, porque eu não tô conseguindo fazer só pelo celular, é muito difícil. Então, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? E tem outra versão, gente, que vai falar: não comam de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Tá? E o que eu quero trazer aqui para vocês é que a serpente, ela teve uma estratégia de quê? Obrigada aí, Natália. Que ela fez a Eva olhar, porque ela não podia comer, ou não tinha. Então não foi só uma dúvida que ela, será que não pode comer mesmo? Não, ela fez ela olhar para aquilo que ela não podia comer. Então, assim, é verdade que Deus falou para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim, né? Meio distorcida essa pergunta, né? E por que isso é importante? Porque vai fazer ela focar no que ela não tinha, né? No que ela não podia, tá? Olha a estratégia que até hoje a gente vê. E a segunda coisa é que ela fez a Eva ouvir a própria voz, né? A voz do próprio questionamento. A questão ali não é a serpente confirmando, é a serpente questionando para que ela reflita, para trazer, né, que nem a Adri falou, uma dúvida e para ela pecar. Então, às vezes, o questionamento vai ser para nós mesmos, não vai ser uma voz do inimigo falando: olha, não é verdade. É uma voz de: tu tem certeza? É uma voz para que a gente tenha essa reflexão, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é que também fez a Eva sentir vontade de ter o pleno conhecimento, né? Então vai dizer assim: quando a mulher viu que a árvore era boa de alimento, atraente aos olhos e desejável para ela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela e ele o comeu. Então, gente, isso é muito perigoso. Porque ela estava
num princípio ali de gnosticismo. Eu estou estudando teologia e nada é por acaso, né, gente? Eu estava nessa parte aí justamente da finaleira ali das pregações de Paulo, das pregações de Pedro, né, que elas estavam sendo perseguidos já a igreja, e fala que no meio cristão, no meio da igreja, foi se inserindo o gnosticismo. O que é o gnosis? Do grego, ele é o conhecimento. Então, desde o Éden, nós já tínhamos essa necessidade de conhecimento. E o gnosticismo, diferente da Bíblia, ele vai falar o quê? Que a salvação, ela vem através do nosso interior, do nosso conhecimento. Olha o quanto de bombardeio que a nossa mente tem, porque a gente está sempre sendo levado a questionar. Então, o próprio estudo que a gente está tendo hoje, né, da gente buscar a nossa identidade, da gente buscar da onde que a gente veio, é um autoconhecimento, né, gente? E olha o perigo, peraí que tá, tem que arrumar aqui. Olha o perigo que isso dá, porque parte do princípio de que eles alteraram a verdade, dizendo que Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, toda a parte celestial, toda a parte celestial é perfeita, mas o que eles acreditavam, né, naquela época? Que tinha uma parte má, que era o mundo, e que era um Deus mau, que para nós cristãos está relacionado a Satanás, tá? Mas que isso tinha algo de ruim na matéria. Então nós estarmos aqui foi um acaso, foi uma faísca, olha a loucura, gente. E que para a gente alcançar essa libertação, né, desse mundo corrompido, dessa corrupção da carne, nós teríamos que elevar o nosso conhecimento. Então a gente vai lá, busca autoajuda, a gente vai lá para encontrar luz, né, para tentar abrir a nossa mente. Cuidado ao abrir a nossa mente, porque a gente fica com a mente vazia, né? E o que vai nos libertar não vai ser isso, vai ser a palavra, vai ser Jesus. Então ele vai destoar da nossa salvação. Então, muito importante a gente não cair nessas frases que dizem você é o suficiente, né? Tudo que tu precisa está dentro de você, siga o seu próprio caminho, siga o seu coração. Tá amarrado no nome de Jesus, né? Não dá pra gente se basear nisso, porque o nosso coração é enganoso e a gente vai buscar o conhecimento, vai buscar e a gente não vai se saciar. A gente não vai conseguir. Inclusive, Albert Einstein chegou a um ponto que ele disse, eu busquei e hoje eu vejo que tem que ter um Deus criador para explicar tudo isso, tá? Então, a própria natureza, o próprio conhecimento ali vai chegar a um ponto que vai dizer, não tem jeito, tem que ter um Deus criador, tá? E aí a gente vê uma coisa muito interessante, que ela também deu um marido. E isso é muito da psicose do ser humano, né? Olha que interessante, essa partilha de responsabilidade. A gente faz uma coisa errada, né? E pra gente reduzir essa sensação de isolamento moral, de a gente tá errado, a gente vai e convida o outro pra ir junto, né? Então Eva fez justamente isso. E, né, a gente julga tanto Adão e Eva, olha, fizeram uma barbaridade. Eles que abriram a porta do pecado, mas muitas vezes a gente faz isso inconscientemente, né? De querer partilhar isso, de compartilhar o peso, querer que a gente, né, tenha uma dissonância cognitiva, pressionar outra pessoa para validar as escolhas erradas que a gente fez. Amém? E espiritualmente isso também tem um porquê, né? A gente vai ver que o impacto ele não vai ficar isolado só a mulher. O impacto também vai afetar o casal, vai afetar a relação da família e vai impactar o ambiente, né? A própria natureza vai ser impactada com o pecado, tá? Então, a gente pula ali para o 7 que vai dizer, Gênesis 3, 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram, cozeram ou costuraram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se, tá? Folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se, tá? Então aqui, gurias, a gente chega na parte da vestimenta. E o que significa isso? Que muitas vezes aquilo que a gente está vestindo, né, vai ser o quê? Vai ser uma identidade corrompida, né? A gente baseia a nossa identidade em muitos fatores, né? Principalmente na nossa infância, nos nossos pais. Eu quero ser que nem meu pai. O Tom me falou essa semana, eu quero ser engenheiro
que nem meu pai. Olha as referências dele. E quando eu ficar velhinho, eu vou ser igual o vô Ilmo, né? Eu falei, o que o vô Ilmo faz? Ele, eu vou trabalhar com carro. E vou morar na Austrália. Então, o meu irmão que está na Austrália relacionou ali os 3 ideais de identidade dele, de quem ele quer se tornar, né? Desde criança a gente quer se tornar alguém, né? E a gente busca o nosso pai, a nossa mãe, pessoas que a gente admira. Então aquilo que a gente contempla é aquilo que a gente quer se tornar. Justamente o que a Eva contemplou foi o que ela não tinha, foi essa comparação. E nós olharmos a comparação de quem nós viemos, né, de quem nós nos relacionamos, os amigos, as relações ali sociais, né, na adolescência. Eu quero ser que nem aquele cara, ele é um guri muito popular do colégio. Isso forja, né, vai forjando a nossa personalidade e vai dizendo pra gente, né, como crença, quem a gente é. Só que isso não tá certo. Hoje eu falo pros meus filhos, né, vocês têm que ser igual o Pai Celestial de vocês têm que olhar esse exemplo. Amém? Porque é esse exemplo que vai fazer com que a gente chegue ao ideal da nossa essência. E a gente já tinha tudo ali. Então, a gente coloca na nossa vestimenta toda a nossa falha, todas as nossas culpas, as nossas inseguranças. E foi justamente isso que Adão e Eva fizeram. Eles colocaram aquelas folhas porque eles estavam com vergonha. Porque o inimigo, ele tem como objetivo fazer essa comparação, dizer, olha o Instagram, olha quanta gente bem sucedida, sabe, consegue equilibrar carreira, filhos ao mesmo tempo, consegue levar a gente num pensamento que a gente pensa, peraí, eu tenho carreira, mas eu não tenho filhos, eu tenho um marido, mas a minha carreira eu não estou conseguindo um emprego, não consigo me estabelecer ali. Então a gente está olhando para muitos lugares ao mesmo tempo, ao invés de olhar para quem? Para o nosso Criador, amém? E a partir desse olhar, a partir dessa vergonha, dessa falta, a gente vai se vestir. Então, eu tenho como testemunho meu mesmo, né? Eu cresci sem conhecer a Bíblia, sem me basear assim na palavra para gerar minha identidade. E chega ali por uma idade de 14, acho que de 12 a 14 anos, que a gente começa a buscar quem nós somos, né? A gente vê que a gente está se desprendendo dos nossos pais, né? Deixa seu pai e sua mãe, a gente já está deixando ali. E a gente começa a criar a nossa própria identidade, quem a gente é. A gente começa a ouvir músicas, né, diferentes dos nossos pais, a gente começa a andar com pessoas diferentes deles e começa a ver que o mundo é muito mais amplo. E nisso a gente pode se perder. E eu creio que a gente vai forjando ali a nossa vestimenta. E depois de muitos anos, gente, eu olhei para trás e eu até vou postar depois para vocês como eram as minhas vestimentas. E era uma vestimenta que eu tô passando por esse processo, por isso que eu queria passar com vocês, né? Para que vocês também façam parte disso, porque ninguém tá aqui julgando o que tu tá vestindo hoje. Mas será que aquilo que tu tá vestindo hoje reflete o caráter de Deus, do que Ele fez para ti, para ser essência? A Adri tá falando a importância dos pais declararem para as crianças quem eles são em Cristo, né? Até me emociono porque uma vez eu tava brigando com a Fer. Sempre falo disso, né, Fer? E eu falei, Fer, a gente tem que parar de ser grossa. E aí ela ficou chateada, foi lá pra sala e daí o Davi foi pra atrás dela e falou, Fer, ninguém pode te dizer quem tu é, só Deus pode dizer quem tu é. E é exatamente isso, tu conseguir cravar isso na identidade deles, para que eles possam se firmar e dizer, olha, eu tenho esses dons, esses talentos, eu tenho esse temperamento, mas é porque Deus me deu esse tipo de dom para que eu seja uma pessoa posicionada. E nós, como mães e pais, desenvolvermos as crianças nesses dons que Deus deu, nesse talento, nessa característica individual que Ele colocou, isso é o mais importante, né? Não, eles falam sempre que querem ser que nem meu avô, quero ser que nem meu pai, quero ser que nem minha mãe. Olha, mãe, eu sou a tua carinha. O Davi fala, vem aqui. minha gêmea, ontem ele chegou em casa, vem aqui minha gêmea, que tu é igualzinha a mim, sabe? E eu falo assim, nós somos iguaizinhos, né? Nós temos uma carga genética, nós somos a imagem uns dos outros, mas, em primeiro lugar, nós somos a imagem e semelhança de Jesus, de Cristo, de Deus. E isso é muito transformador, né? A Fernanda falou que a declaração, né, de quem nós somos tem muito poder. Então, a gente como pai e mãe, a gente tem que levar nosso filho nesse lugar. Como amigas, a gente tem que falar, não, isso não
não é aquilo que Deus determinou para tua vida. Tu tá num lugar que tá distorcido, né? E a amizade é muito importante. Eu tava falando com a Adri, ela vai fazer a nossa live semana que vem sobre identidade corrompida, então não vou falar muito, né? Identidade distorcida, mas nós temos alguém para nos questionar, para dizer assim, por que tu tá tão irritada com esse comportamento dessa pessoa? Será que não tem algo que Deus está te revelando para que tu seja transformada? Então aquilo que nós estamos nos irritando hoje pode ter uma veia que tá fugindo ali do que era para ser o original, né? E falando um pouquinho do meu testemunho, as minhas vestes, elas hoje eu entendo, eu não tinha esse discernimento, né, do que eu me vestia para mostrar a minha força, para mostrar a minha autossuficiência, para mostrar a minha individualidade, como quem diz, né, eu sou isso aqui e a opinião dos outros não importa, eu me garanto. Quando tu coloca essa veste, para quem não tá, para quem tem maturidade espiritual, né, chega a um ponto que tu vai entender que isso aí é tudo orgulho, né? Então, quais são os traços da tua identidade hoje que foram reflexo do orgulho ou da insegurança, de tu ter medo de que aquilo que tu é não agrade a todos? Então, isso é outra coisa. Nós agradamos o nosso Pai, né? A nossa força, a alegria do Senhor vem do nosso Pai. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, da onde vem a minha força hoje? A minha força vem em saber que eu estou agradando o meu Pai, que eu estou obedecendo a palavra dele, que eu não estou olhando para todas as árvores dizendo assim, olha, eu não tenho aquele fruto lá e tá tudo bem, porque eu quero viver em obediência, eu quero fazer o que Deus determinou para que eu fizesse, né? E então, não vai depender do outro. O nosso valor não vai depender das vozes alheias, da própria voz do nosso interior, vai depender daquilo que Deus diz quem nós somos. Até eu tô nessa caminhada para encontrar, né, a minha identidade, assim como muitas de nós que estamos aqui hoje. Por isso que eu decidi fazer esse estudo. Mas desde sempre eu coloquei lá no meu bio, na minha bio do Instagram, eu sou quem Deus diz quem eu sou. Às vezes a gente não sabe. Mas se a gente colocar nossa expectativa em descobrir, glória a Deus, porque a gente vai chegar lá. A gente vai descobrir a nossa essência, né? A gente vai fazer essa série aqui de estudos que está começando agora e não é sobre a vestimenta, gente, não é sobre o que a gente está colocando de roupa. Vai ter dicas de design, vai ter dicas de moda, porque a gente tem que passar por esse processo de saber qual é meu estilo, qual é a minha coloração pessoal, o que me cai bem. Mas antes disso a gente tem que descobrir o que te cai mal. E pra mim, gente, era a barriga de fora, era, né, o peito aparecendo ali, né, saliente, eram roupas muito justas. Então a gente vai ter esse desafio essa semana de a gente pegar itens da nossa vestimenta que não nos cabem mais, fisicamente e espiritualmente, e separar e dizer, ó, não me cabe mais esse tipo de biquíni, né? Então, vou colocar lá no grupo, vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho até hoje, porque a gente ainda tá passando no processo. O Espírito Santo, ele não vem com uma bomba d'água e joga tudo de uma vez só. Ele vai te mostrando aos poucos. Então, medita nisso, reflete no teu guarda-roupa, pensa, por que eu me visto assim? Por que eu me comporto assim? Por que eu fico tão irada? Porque tem uma raiz de insegurança, tem uma raiz que te desconecta da tua verdadeira identidade, do teu verdadeiro valor, tá? E para fechar, eu vou colocar, vou ler só ali para fechar, porque eu não vou entrar em como a gente vai restaurar, porque isso vai ser uma outra vestimenta, tá? Eu vou dar o spoiler de que Deus vai e coloca uma vestimenta de pele neles, mas isso envolve muita coisa, envolve um sacrifício, que a gente já sabe quem é, né? Jesus. Mas tem várias coisas que acontecem ali e que essa semana, gente, Deus me fez assim, me enrolar para começar o estudo porque eu tinha que ter esse discernimento, tá? Então a gente está ouvindo sempre as vozes externas, a gente está ouvindo a voz da serpente, do próprio inimigo, mas e aquele que foi criado para ser um conosco? Isso importa. A opinião do nosso esposo, a opinião daquela pessoa que caminha com nós, às vezes é o que mais vai ferir, é a nossa expectativa do nosso valor no nosso esposo, no nosso cônjuge, né? Tem dos nossos pais, tem dos nossos amigos, mas chega um estágio na vida que tu te junta, que tu une alguém e tu espera que tu seja colhida, né? Que tu vai casar para ser feliz. Só que não, tu vai casar para entrar numa santidade, para te aproximando mais do alvo que é Jesus. Amém? Então ali vai dizer
que Deus vem, né? Ó, vamos voltar para a palavra. Gênesis 3, né? Fizeram algo para cobrir-se. E agora a gente vai para o 8. Quando o homem e a mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, aquela nudez que antes eles não tinham vergonha, eles se esconderam. Eles começaram a cobrir, tá? O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ó, veio a vergonha, veio o medo. E Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei que você não comesse? E o homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: o que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então, gente, olha aí, ó, a gente começa a escalar a culpa. Só que muitas vezes o mundo pode estar contra quem a gente é, contra a nossa identidade, a nossa pessoa, mas a gente tem aquela pessoa que está ali nos validando. Mas e se a pessoa vier dizer que a culpa é tua, né? Que a responsabilidade é toda tua, e por quê que a gente se abala com isso? Porque é a pessoa que a gente ama, né? Então, o que nos machuca nunca vai vir de alguém externo, né? Se alguém vir colocar aqui no chat que tá horrível o que a gente tá falando, que nada a ver, gente, eu não te conheço, não me abala, não me afeta. Mas quando vem uma pessoa que a gente ama dizer: olha, tu é hipócrita, ou aquilo que tu tá falando não tá condizendo quem tu é, com o que tu faz, né? Tu tá te enganando, ou a tua identidade, né, é falha. Isso machuca muito mais. Então, aqui tá intrínseco, mas a gente não pode colocar o nosso valor na expectativa do nosso marido. Não é ele que vai nos dar o valor. Não é a nossa mãe e nosso pai que vão nos dar o valor. Não são os nossos amigos que não vão nos dar o valor. Não é o que a gente faz. É em quem nós estamos, quem habita em nós. Nosso valor está em Deus, né? Então, a gente tem que entender que teve várias falhas ali. Ouvir a voz da serpente, ficar buscando conhecimento, que ia cessar uma hora, e também colocar nossa expectativa nas outras pessoas. Então, às vezes a gente não tem essa consciência. Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente desperte para a gente entender aonde que está o nosso valor hoje. Onde é que está o teu valor? O que te deixa ansiosa? Começa a pensar qual é a opinião de quem faz com que tu te perca. É ali que está o teu valor. Amém? Então, a gente vai estar dando continuidade para essa vestimenta, mas ela veio para nos alertar do que a gente não tem que tá olhando, porque aquilo que a gente vai olhar vai fazer com que a gente se torne aquilo. Então, que a gente busque ao Senhor a nossa imagem e semelhança perfeita, que é Deus. A gente não vai chegar à perfeição, né? Mas a gente vai caminhando ao aperfeiçoamento, tá? Então eu vou fazer uma oração para que a gente se revista espiritualmente agora dessa vestimenta, né? Que a gente se retire essa vestimenta, tá? Para fechar. E eu não vou dar continuidade aqui no estudo do Gênesis 3, porque vai ter a parte 2, que é o que acontece, né, após o pecado. Amém? Então vamos orar para fechar e para a gente se revestir, tá? Declarem isso em voz alta aí, onde vocês estiverem, né? Porque é importante a gente ter um entendimento da palavra, a gente, né, se aprofundar, mas também é importante a gente se apoderar, a gente determinar, né, que a gente está renunciando essa veste. Então renuncia agora todo o teu orgulho, renuncia toda aquela vestimenta de autossuficiência, de falta de confiança no teu Pai Celestial, porque a gente vai perdendo isso, né? A gente tem que perder o controle, gente. A gente tem que entregar nas mãos do Senhor. E tudo isso vai impedir, tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, é quem nos liberta. Foi tu mesmo quem disse isso, Senhor.
que ela é faca de dois gumes, Senhor, que ela entra, penetra e ela não volta vazia, Senhor, ainda que ela possa gerar consciência, Senhor, no nosso interior, que a gente possa quebrar, Senhor, todo jugo, quebrar, Senhor, todo trauma, toda crença que nós mesmas criamos, Senhor, de refletir quem nós éramos, que a gente esqueça, Senhor, da onde a gente veio, o que nos aconteceu, que a gente olhe, Senhor, para o autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus, Senhor. Que a gente volte, Senhor, ao jardim. Que a gente veja, Senhor, o porquê que a gente foi criada com a nossa individualidade, Senhor. Que a gente não olhe para a comparação de outras pessoas. Que a gente não esteja ali expondo, Senhor, nosso temperamento baseado nos outros. Que a gente não vai ditar, Senhor, que a gente é isso, a gente nasceu assim, vai ser assim, mas que a gente vai ser transformado no Teu amor, Senhor, no Teu poder. Espírito Santo, traz o nosso discernimento, traz a nossa consciência de tudo aquilo que nos magoou, de tudo aquilo que nos causou um trauma, Senhor, que fez com que a gente vestisse essa vestimenta de folha hoje, Deus. Nós renunciamos, Senhor, à nossa força, nós renunciamos ao nosso controle, à nossa autossuficiência e o nosso orgulho, Senhor, quer como ele se manifeste. Nós rejeitamos, Senhor, que Tu vá trazer amizade, Senhor, pessoas que vão se aproximar de nós, Senhor, para que a gente seja edificada, para que traga, Senhor, à luz tudo aquilo que está escondido, porque essa é a Tua promessa na Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo sonde os nossos corações e aniquile, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Nós nos despojamos agora, Senhor, da veste de figueira, Senhor, de tudo aquilo que foi criado a partir de uma distorção de quem nós éramos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Te louvamos, Senhor, Te engrandecemos, porque nada disso é possível sem a Tua presença, Espírito Santo. Obrigado, porque nós fomos geradas novamente, Senhor, no Teu jardim hoje. E porque nós recebemos um bálsamo, Senhor, que é o renascer de Cristo, em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, libertação de tudo, Senhor, que não Te pertence, que não vem de Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém? Obrigada, Jesus. Amém, gurias? Eu vou tentar gravar e postar, vou ter que fazer cortes, então não vai dar tempo de eu postar hoje, né? Porque travou tudo aqui no meu computador, vou ter que ver o que se faz, né? Fazer uns testes antes para nossa próxima. Mas semana que vem a gente vai estar com a Adri, a gente vai fazer a nossa live, né? Pra gente estar ali conversando que nem amigas. E para estar trazendo soluções para essa veste de figueira, porque isso é muito importante. Não adianta a gente ter entendimento, se revestir, né, de um posicionamento e a gente não ter as ferramentas práticas. Então, a gente vai estar ali com a Adri. Eu queria que vocês compartilhassem também no grupo testemunhos, se vocês tiveram alguma veste que vocês tiveram que renunciar. Eu vou estar colocando a minha. Então, pra gente estar vivendo juntas, sabe, gente? Isso não é sobre um estudo ou sobre aprofundamento, isso é sobre uma mudança de vida. Então, que a gente mude a nossa vida juntas, que a gente abra os nossos olhos juntos, com o Espírito Santo nos guiando, que é sem condenação, é sem julgo, é Deus nos guiando em todo o amor dEle, em toda a plenitude dEle. Amém? Beijo, fiquem com Deus. Obrigada por perseverarem aqui nessa live, né? E vamos ver conforme a gente vai indo, porque realmente eu curto ver as carinhas de cada uma, não tô curtindo só um chat aqui, mas que seja mais fácil para todo mundo. Amém? Deus abençoe. Amo você.